dúvida em fazer o corte anelado, o corte enrolado, o famoso corte afro? Você está no canal certo, você está na videoaula certa. Fala, meus lindos, tudo certo com vocês? Alex Barbeiro, para mais um conteúdo insano nesse canal lindo e maravilhoso, meus queridos, onde toda semana compartilho com vocês, trago para vocês aqui videoaulas novas, videoaulas do dia a dia do barbeiro, a realidade da barbearia. Se você é novo por aqui, não é inscrito no canal, se inscreva. Não vou pedir seu like, porque eu não sei se você vai gostar do vídeo. E bora pra cima, sem mais delongas. Faço aqui. Primeiro de tudo, eu desembaraço o cabelo, ó. Tá vendo? O cabelo dele tava enroladinho. Você vai passando o garfo, pra quem não conhece, ó. Esses materiais que eu vou mostrar aqui, você vai encontrar tudo na MF Barber, beleza? Acessórios para a barbearia. Então vou deixar o contato para vocês aí na descrição do vídeo ou na tela aí mesmo, tranquilo? Então esse daqui é o garfo, eu venho arrepiando o cabelo. O que eu tô fazendo, Alex? Eu tô oriçando o cabelo, tô desembaraçando o cabelo. Por quê? Porque quando eu for fazer o topo e as laterais, o cabelo não fica grudado no couro cabeludo. Eu faço isso em toda a extensão do corte, ó. Tô fazendo isso em todo o cabelo. Isso daqui não tem segredo. Ele vai tirar mais ou menos um dedo de cabelo mais ou menos, né? Isso mesmo? Ele quer manter o cabelo dele alto em cima. Então só é mais as laterais e um pouco em cima. E outro detalhe que eu quero falar para vocês, em cima a gente costuma umedecer o cabelo. Nesse caso que é um corte anelado, é um corte afro, eu não costumo a molhar. Nesse caso aqui. Ou seja, nem em caso nenhum, cabelo afro eu molho, eu corto ele a seco. Ou eu venho com a máquina, né? Mas só que ele quer que corta na tesoura. Então eu faço uma mecha guia e vou cortando com o cabelo seco. Vocês, durante o processo do corte, aí vocês vão ver o que eu vou fazer aí. Tranquilo? Aí eu oricei o cabelo, tranquilo. Agora venho com o pente. Ele vai passar o pente 2. Eu vou passar o pente 2 aqui. Mas eu vou passar o pente 3... Pente 2 e aqui próximo pezinho eu costumo passar o pente 1, o pente 1,5. Por quê? Para o pezinho ficar mais definido. Com o pente 2, eu não consigo fazer o pezinho direito. O acabamento não fica bem bacana. Pente 3, ó. Pente 3 na baixa. A máquina que eu estou usando é uma Magic Clip Cordless. Aquele processo que eu sempre mostro para vocês aí. Fazer o processo de cima para baixo, ó. Pente 3. Vai só um pouquinho. Aqui é o corte do dia a dia, que eu sempre tô falando para vocês. Realidade do barbeiro. Pente 3 na baixa só um pouquinho. No dia a dia também eu sempre falo para vocês que eu não costumo girar a cadeira não. É eu que giro em torno do cliente. Como eu tô gravando, e a câmera tá posicionada num lugar só, então eu tô girando aqui a cadeira para ficar mais fácil a visualização. Aí tem hora que eu posiciono aqui, ó. Ó, 3 na baixa. Dou um toque na alavanca e vou na alta, fazendo movimento reto, movimento parede, ó. Tanto eu passo assim, ó, como assim também, ó, de cima para baixo assim, ó. Geralmente quando é cabelo anelado assim, é mais dificultoso cortar. Mas o processo do degradê, tanto o que muda um pouco, o degradê de cabelo mais liso, o cabelo mais arrepiado, é o processo. Porque às vezes você vai ter um pouco de dificuldade a mais de fazer, entendeu? Esse foi quando eu fui cortar a primeira vez cabelo corte afro,
a gente dá um... A gente fica meio que perdido, vamos dizer assim. Mas você tendo um passo a passo aqui. Tá vendo que eu tô passando o pente 2 na alta? Tô fazendo assim também, ó. Passo de cima para baixo, não afundando muito a minha mão, ó, acompanhando uma parte reta, ó. Agora eu vou vir com o pente 4, vou passar o pente 4 também, ó. Pente 4. Pente 4, ó, na alta. Aliviando mais esse encaixe, tá vendo que já tá encaixando o cabelo, ó? E vou embora. Sempre penteando. Fazendo movimento reto. Você vê que eu não entro lá não faço esse movimento entrando. Eu vou fazendo, ó, eu chego e passo reto. Às vezes agora você pode ser a primeira vez que você está vendo, você vai achar um pouco de dificuldade. Nossa, é difícil. Mas isso aqui tudo é prático. O que tem é ter que ter processo, ou seja, não ficar mudando direto. Só alguns casos específicos que você muda. Às vezes depende muito de análise de corte. Você vai analisar o corte do cliente, o cabelo do cliente, e você vai ver o que vai ser feito, entendeu? Mas o processo ali do dia a dia, tanto para cabelo liso, para cabelo anelado igual esse, eu faço o mesmo processo. Eu altero algumas coisas só porque às vezes o dia a dia ali pede, entendeu? Às vezes é um cabelo mais diferente, então às vezes alguma coisa ou outra você muda. Mas durante o processo do corte do dia a dia é o mesmo processo, para não ficar mudando muita coisa. Pente 2 na baixa. Passei o pente 4, pente 3, agora o pente 2, ó. É o pente que ele vai. É o pente que ele vai. Ele me pediu, ó. Pente 2 na baixa. E aqui no pezinho, ó, que nem eu falei pra vocês, eu passo o pente 1 para o acabamento ficar mais bacaninha. Vem vindo, ó. E aqui acho que não tem muito segredo não. Vou fazer passar os pentes. Vou indo. Só um pouquinho, por favor. Que nem eu falo, velho. Às vezes eu sempre falo que no começo é o corte do dia a dia, é o corte que o cliente pede. Ele pediu esse corte, ele me autorizou a gravar aqui, fazer gravação. Falei, vou trazer pra galera no canal, porque a gente tá acostumado a ver esses barbeiros aí da internet aí, só traz. Eles não mostram praticamente a realidade deles, né? Mostra, ó, escolhe uns modelos, um modelo aí, paga uns modelos e traz. Então eu trago o que eu passo aqui. Eu trago os cortes que é a realidade minha aqui, entendeu? Trazer a realidade nossa. E às vezes você vê algum corte específico e fala, nossa, como é que eu vou fazer esse corte? Às vezes é um corte de outro mundo, entendeu? Às vezes o cara fica mostrando uns vídeos aí meio louco aí, e você fala, acho que eu não vou conseguir fazer.
Então eu trago a realidade minha, que eu sempre tô falando. Realidade do barbeiro. Pente 2, ó. Passei na baixa, dou um toque na alavanca na alta, ó. Vou conectando ali, ó. Fazendo movimento parede, ó. Para você, às vezes, também, é a primeira vez que tá vendo meu vídeo. Ó, Alex, tô vendo a primeira vez no seu vídeo, não tô entendendo nada. Não entendo nada de barbearia, sou novo, quero aprender desde o zero. Eu criei um curso barbeiro iniciante do Absoluto Zero, 100% online, curso baratinho. Você vai aprender desde conhecimento de materiais até os cortes mais avançados. Beleza? Vai ter degradê do pente 1, barba, passo a passo. Conhecimento de materiais, eu explico detalhadamente o que são os materiais que você vai usar para começar na barbearia. Beleza? Então vai ser o passo a passo. Pente 2 na alta, ó, fazendo movimento parede. Beleza. Agora eu vou vir com o pente 1,5, ó. Só no pezinho agora, pente 1,5 na baixa. Só que não acaba para dar um acabamento melhor. Ah, Alex, mas ele não pediu. Ele não pediu 2? Ele pediu 2, mas eu só tô passando aqui o pente 1,5 no pezinho para dar um acabamento melhor. É mais próximo do pezinho, pente 1,5 na alta. E assim sucessivamente. Abaixa um pouquinho o favor. Bem próximo ao pezinho, tá vendo? Para dar um acabamento melhor. E na hora de você passar a máquina de acabamento, vai ficar um acabamento bem definido. Só um pouquinho, né? Beleza, ó, já fiz tudo isso. Agora, para adiantar, ó, já fiz a parte do corte. Passei o pente 2, passei o pente 3, pente 4. Eu já vou fazer o pezinho. Já vou adiantar aqui, ó. O pezinho eu não vou ser muito específico também, que tem videoaulas aí bem explicativos no canal, beleza? É só seguir o desenho aqui, vendo só um pouquinho assim, cara. É só seguir o perfil aqui, ó. Sempre gosto de fazer esse primeiro, depois eu já passo a parte superior. Não tem muito segredo, é só quando é pente 2 aqui, ó, que nem eu falo, por isso que eu passo o pente. Tem vezes que eu passo até o pente 1 na alta. O pezinho ficar bem definidinho mesmo.
Vendo só que maravilha, ó. E vem fazendo isso. Primeiro eu faço esse lado, ó. Esse lado, que é tipo um cone, né? Faço esse lado primeiro, depois eu faço o outro. Depois eu faço essa parte de trás, ó. Não tá incomodando ficar virando. Eu não fiz um lado, fiz o outro, ó. Alex, como é que eu sei aqui? Bom, eu que já tô acostumado, eu já venho aqui direto. O esquema é 2 dedos abaixo da orelha, ó. É 2 dedos aqui, ó. Você vem, ó. Tá vendo a linha do meu dedo? Você vem aqui, ó. É 2 dedos sempre abaixo da ponta da orelha aqui, ó. Marca 2 dedos, ó, na linha ali, ó. Tá vendo essa linha de baixo aqui, ó? Essa linha que eu falo aqui, ó. Essa linha, ó. E vou e marco, ó. Tá vendo? Marquei o meio, acompanha. É tipo uma reguinha, ó. Fiz aqui, ó. O meio aqui, ó. Certo? E vou acompanhando agora pra cá, ó. Tá vendo? Fiz o meio pra cá, agora o do meio pra lá, ó. Vou acertar de primeira, Alex? Não. Primeiro você faz, ó. Por isso que é bom você ter a máquina de acabamento, ó. Ele faz com a máquina de acabamento e depois é só limpar com a navalha. Tá vendo? Ó, chique show, ó. Agora só vem um detalhezinho. Aqui na quina, aqui eu dou uma pequena... Isso aí vai muito de gosto. Mas aqui, ó, eu dou bem uma quebradinha na quina, aqui na ponta, aqui, pra não ficar tão quadrado, ó. E agora eu vou nos detalhes. Tá vendo? Dá uma quebrada aqui também. Aqui, ó, tá vendo? Já tá praticamente redondinho. Só dá uma quebradinha miguezinha, ó. E tá morta a galinha, galera. Olha só que bacana, ó. E é isso aí. Agora vamos para a parte superior. Vamos lá então. Só um pouquinho assim para cá. Ele quer tirar, ó, vai ficar 2 dedos de altura de cabelo. O que eu vou tirar vai ser esse daqui, ó. Esse daqui mesmo, Carlos? Tira. Vou fazer uma mecha guia central, ó. Vai ficar com 2 dedos de altura. O que é 2 dedos de altura? Desde a base aqui do couro cabeludo, 2 dedos de cabelo e vou tirar mais ou menos 1 dedo de cabelo. Vou e corto, ó. Tá vendo que seco? Se eu umedecesse o cabelo aqui, nossa, ia dar maior trabalho de eu cortar. Fiz a mecha guia, ó. Vou vindo para trás. Vou fazer uma mecha guia central. Só levar um pouquinho para frente, beleza. E vou cortando, ó. Se eu tivesse umedecido o cabelo, nossa, o cabelo ia enrolar no meu dedo, aí ia ficar mais difícil ainda. Não que não dê para cortar, mas fica mais difícil de cortar o cabelo. E venho cortando, ó. Seco você vai cortando e vai arrepiando ele, porque sempre que você arrepiando, fica sempre, como o cabelo dele é anelado, é enroladinho. Fiz a minha mecha guia central. Agora eu vou fazer o lado, ó. Olha onde que eu cortei aqui, tá vendo? Olha o que eu tenho que cortar aqui, ó. O meu dedo de um ângulo de 90 graus. E vou vindo para trás. Tá machucando não, Carlos?
Olha onde que eu cortei o cabelo aqui, ó. Eu não sei se tá dando pra ver. Tomara que esteja. E o que eu tenho que cortar aqui, ó. Vou seguindo o fluxo, ó. Só abaixa um pouquinho a cabeça pra frente, isso. Sempre vai ter minha mecha guia central, galera. Por isso que tem que fazer uma mecha. Tem um guia. Pra eu saber o que eu tô fazendo, ó. O que eu cortei tá aqui, ó. No meu dedo, ó. O que eu cortei foi o centro aqui, ó. O que eu tenho que cortar aqui, ó. E assim sucessivamente, ó. Vou fazendo isso em toda a extensão do corte, ó. Fiz o meio, agora eu venho fazendo as laterais, ó. Um ângulo de 90 graus, com o dedo segurando em um ângulo de 90 graus. E venho vindo, ó. Eu vou sempre arrepiando o cabelo dele, ó. Sempre fazendo aquele processo de ouriçar o cabelo, ou seja, desembaraçar o cabelo, ó. Vou vindo conferindo. Primeiro eu faço um lado, faço o meio e faço um lado. E venho conferindo, ó. Fiz esse meio pra cá, agora eu faço o meio pra lá, ó. Quando, se for eu, da primeira vez que eu fui cortar o cabelo, eu demorei um pouquinho. Porque até a gente aprender as técnicas, ter o aperfeiçoamento, demora, galera. Cada tipo de cabelo é um tipo de cabelo. É um... Não quer dizer que é uma técnica diferente. Você vai apanhar um pouco, entendeu? Pra aprender. Fiz um lado, ó. Fiz um meio, fiz um lado de lá, agora eu faço um meio esse lado aqui, ó. Por isso que eu corto o cabelo dele seco. Isso daí é experiência, tá? Porque eu já cortei o cabelo dele molhado e vi que deu certo. Quando você tem um conhecimento, só que eu vi que cortando o cabelo dele a seco é melhor. Se você umedecendo o cabelo dele enrola tudo no dedo da gente, aí complica um pouco você cortar o cabelo. E ouriçando, ó. Aí, agora vem ouriçando do cabelo dele novamente, ó. Tá vendo? Quando, ó, tá vendo? Tem algumas imperfeições, ó. Vou ouriçando e vou vir fazendo de novo, ó. Agora eu vou vir aferindo, que nem eu sempre falo pra vocês, aferir o cabelo, ó. Vou vir aferindo. Depois de eu ter feito isso daqui, eu vou vir fazendo pente corrido na parte superior. Pente corrido na parte superior. Isso, vou vir conferindo. Olha só, cortei, tá vendo? Eu cortei.
Agora eu vou vir conferindo com o pente. Eu tenho essa mania de conferir com o pente aqui, ó. Deixa eu ficar desse lado, vai ficar melhor. Venho conferindo com o pente, ó. Levanto o pente e venho fazendo um pente corrido na parte superior. Superior, ó. Sempre vai ficar alguma coisinha. Você não vai acertar de primeira. Você não vai acertar de primeira. Sempre vai ficar uma coisinha ou outra. Sempre vai ficar um detalhezinho ou outro para você fazer. Então você vem conferindo. Quanto mais você conferir, é melhor. O vídeo também vai ficar um pouquinho longo, porque eu tô, por conta que eu estou explicando. Eu já cheguei a comentar aqui no canal. Tá vendo que pente, por exemplo, pente branco, o detalhe do cabelo fica mais visível para você? Por exemplo, se fosse o pente preto aqui, eu vou pegar o pente preto para vocês verem, ó. Quase você não vê a definição do cabelo, olha só. Não consegue enxergar direito, ó. Pente branco para cabelo preto, tá vendo, ó? Você consegue ter nitidez do que você tá cortando. E cabelo branco, pente preto, ó. Como no caso dele, o cabelo dele tá preto, então o pente preto não fica muito nítido de eu ver o corte que está sendo feito. E segue o processo. Aqui agora, galera, é detalhe, ó. Sempre organizando o cabelo, ó. Assim sucessivamente, galera. Tá vendo que tá com um pouquinho de volume aqui, ó. Um pouco de volume aqui, ó. Venho. Venho fazendo pentezinho corrido. Depois que você pega as manhas, você tá praticando, sempre, vira só um pouquinho assim, por favor. Sempre praticando, aí fica, vamos dizer assim, isso aqui é igual andar de bicicleta, né? Ou andar de carro, andar de moto. Enquanto a gente não sabe andar, não sabe dirigir, a gente fica com medo, tenso. Aí depois você vai praticando, vai tomando uns tombinhos, vai levantando, quando vê, você tá fazendo isso daqui no automático.
Tá vendo só, galera? Ó, não tem segredo, cara. Tá boa a altura, Carlos? Quer abaixar mais? Tá bom a altura? Sempre comunicando com o cliente. Agora eu vou dar mais só uma ouriçada mais nele e vou vir com a tesoura, só a tesoura livre. Só para tirar o que passou. Fica sempre uma coisinha ou outra. Você vem com a tesoura, só dando aquele talentinho a mais, ó. Só um pouquinho. Fazendo a correção em alguns pontos. Só um pouquinho pra cá. Isso aí. Pra cá assim, por favor. Tá vendo, galera? Ó, não tem muito segredo. Eu faço o meio pra cá, faço extremidades do meio pra lá. Sem tirar muito, sempre olhando no espelho. Pra você ter referência. O espelho, sempre comento que falo também, o espelho é pra você ter referência.
É só seguir. É só seguir o que você fez com a maquininha, ó. Não tem segredo. É só dar aquela clareada a mais no processo do pezinho. Já fez com acabamento, isso que eu falo. Já fez com a maquininha de acabamento, ela já te deu um guia. É só... Por favor. Só um pouquinho assim. Passar agora uma pomadinha efeito brilho. Depois eu vou passar a esponja, ó. Um pouquinho assim, ó, no dedo. E a pomada da MF Barber. Cera modelador da MF Barber. O contato vai estar na descrição do vídeo aí. Espalhe na mão mesmo. Espalhe bem na mão e vou passando. Depois eu dou passada com a esponja, ó. Tem a de furo menor e parece casca de ovo, ó. E venho passando, ó. Dando aquela... Passar a minha parte menor. Exemplo, se eu passei desse lado, tô enrolando o cabelo dele desse lado. Se eu fizer desse lado, eu vou estar desenrolando. Então, sempre no mesmo sentido, ó.
vendo só? Vai dando aquele talentinho, vindo um pouquinho pra cá, por favor. Ó, aqui top, ó. Sem segredo. Quanto mais você ficar aqui enrolando, mais isso aí, Carlos. Olha que bacana. Então é isso, rapaziada. Então é isso, mais um vídeo concluído aí, mais uma videoaula realizada com sucesso, trazendo a realidade minha aqui da barbearia, ou seja, não escondendo nada, trazendo o dia a dia, tanto é que eu estou no horário de atendimento aqui. Quis trazer essa videoaula para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo e espalhe para o seu amigo barbeiro aí. Compartilhe esse vídeo com seu amigo barbeiro que está começando agora, talvez esse vídeo pode ser interessante. Nos vemos na próxima videoaula, um beijo no seu coração e valeu, galera do bem!